Mateus, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido e amado, rendemos graças a Ti. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa quarta-feira. Obrigado pela Tua presença, pelos louvores, pela palavra introdutória, pela Tua presença, pela vida dos meus irmãos, por aqueles que não conseguiram chegar, por aqueles que estão assistindo, que irão assistir. Meu Deus, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, que nessa hora seja louvado, seja glorificado. Continue falando conosco, meu Deus e meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, eu te peço nessa hora, meu Deus e meu Pai, fale através dos meus lábios, para a glória do Teu santo nome, aquilo que precisamos ouvir, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, fique conosco, abençoe, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra e continue, Senhor, nos dando vitória no nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui fala, irmãos, a tentação de Jesus. E o interessante dessa palavra, que eu li o versículo 8, mas a gente vai vendo que o capítulo 4 do versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, aqui está falando no capítulo 4, versículo 1, da tentação de Jesus. Aqui está falando que ele foi levado em espírito. Aqui está falando que para que ele pudesse ser tentado pelo diabo. E aqui tinha um propósito de Deus. E quando a gente começa meditando nessa palavra, a gente já começa a imaginar, se ele teve a ousadia de tentar o diabo, imagine a cada um de nós. Então a gente precisa entender que com a gente ele não vai poupar a gente também. Mas aqui a gente vê Jesus vencendo pela palavra. E o interessante é que está falando que Jesus, ele jejuou 40 dias. E a Bíblia está narrando que ele estava com fome. Ele teve fome depois desses 40 dias de jejum. A carne dele estava fraca, mas o espírito estava forte, estava pronto, porque ele tinha jejuado. E o jejum, irmãos, é para mortificar a nossa carne. Nós fazemos jejum para que nós possamos mortificar a nossa carne e para que nós possamos nos aproximar mais desse Senhor. Então, para nos aproximarmos desse Senhor, não é de qualquer maneira. E a gente vê aqui que a Bíblia está falando que ele teve fome. E quando ele teve fome, ele já tinha terminado os 40 dias de jejum, Satanás se apresentou e começou a tentá-lo. E a primeira coisa que ele faz, ele fala de pães, ele mostra a pedra e fala para ele, né? Você pode dar ordem a essas pedras que se transformem em pães. E o Senhor vai debatendo com ele através da palavra. Por quê? Porque ele sabia tudo o que estava acontecendo ali. E ele sabia que ele estava com fome. Então ele já começa tentando Jesus no alimento do físico. E quando ele vai falando isso, a gente vê que Jesus vai rebatendo com ele através da palavra. E eu fico pensando em cada um de nós, porque muitas das vezes nós escutamos pessoas que servem a Deus que já não têm o hábito de jejuar, que não têm o hábito de buscar na palavra, de orar a palavra, de ler a palavra, de estudar a palavra. E eu fico imaginando que quando nós estamos assim fragilizados, aí mesmo que ele se apresenta para nos tentar, aí mesmo que ele fica sugestionando, aí mesmo que ele fica intentando
buscando a quem possa tragar. Então, quando ele vê uma atitude nossa, uma brecha, uma legalidade, quando ele está vendo, ele está se andando ao nosso derredor, está vendo que a gente não tem relacionamento, está vendo que a gente não lê Bíblia, está vendo que a gente não tem propósito de jejum e oração, aí a gente vai se tornando fragilizado. Aí ele vai tentar, ele vai se apresentar. E aqui eu vejo nessa palavra que foi por permissão de Deus. O Pai permitiu que ele fosse levado para o deserto para ser tentado. E em nossas vidas também tem muitas situações que é o Senhor quem vai permitir que ele nos tente. Mas não é para a gente ir na onda dele, não é para a gente fazer aquilo que ele está falando, não é para a gente agir da forma que ele quer que a gente haja. Porque se nós estivermos nos alimentando da palavra, a gente vai conseguir discernir pela misericórdia de Deus e nós vamos repreender através da palavra como Jesus fez. Porque se é o próprio Jesus, ele tentou, imagine cada um de nós. Então a gente vai vendo aqui nessa palavra que depois a Bíblia vai dizer: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então, mais uma vez, porque o diabo também ele conhece a palavra. Porque conhecer a palavra, a gente conhece, o diabo conhece, muita gente conhece. Eu sempre falo, tem gente que decora, tem gente que tem facilidade de decorar. Mas não é só isso, não é só você decorar, é colocar em prática, é viver. O mais difícil é a gente viver, querer colocar em prática. É o mais difícil, porque quem tem facilidade de guardar na mente para estar falando os versículos e os capítulos numa rapidez, tem gente que tem essa facilidade de memorizar. Nem todo mundo tem, mas aí só memoriza, só fala e viver. Está colocando em prática? Está vivendo? E aqui a gente vê Satanás também indo na palavra, porque esse versículo está no Salmo 91. E eu fiquei pensando, quantas das vezes, irmãos, a gente não vê servos de Deus tentando o Senhor, achando, né? Ele me livrou uma vez, ele vai me livrar a segunda, eu vou fazer dessa vez, vai ser a última vez. Quantas vezes a gente não vê pessoas agindo dessa forma? Eu já escutei muitas vezes: eu peco, depois eu peço perdão, eu peco, depois eu peço perdão. Como se o Senhor fosse um brinquedo, como se ele não fosse santo, como se a gente pudesse achar que a gente vai fazer do Senhor uma marionete para a nossa vida. E não é isso. E aqui a gente vê Jesus combatendo com a palavra, porque não tem necessidade da gente ficar tentando ao Senhor. Não tem necessidade. A gente tem que ter certeza que se for da vontade dele, ele vai nos livrar. Mas eu não posso sair por aí achando: ele vai me livrar. Não, se não for da vontade dele de me livrar. Ainda mais se ele estiver dando uma direção para não irmos, para não fazermos. Eu não posso achar que ele vai estar me livrando sempre. Então eu não preciso estar tentando ele. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso ter certeza que se eu estiver numa situação de risco, se for da vontade dele me dar um escape, me dar um livramento, eu tenho que ter convicção que ele vai fazer isso. Mas nem por isso eu vou ter que estar tentando. E o mais lindo dessa palavra é que Jesus, ele sabia quem ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus, mas ele também era homem, ele tinha emoções, ele tinha sentimentos, e nem por isso ele deixou com que o lado emocional ele precisasse mostrar quem ele era para Satanás. E às vezes a gente vê pessoas se julgando, se colocando numa posição de tão santo, de tão espiritual, de tão religioso. E o interessante é que essas pessoas, elas têm o hábito de ficar apontando, julgando e criticando. E isso para mim já não condiz com a palavra. Porque se você é um homem de Deus, se você é uma mulher, se você é um servo, a primeira coisa que você vai fazer é tomar conta da tua vida e deixar da vida do outro, ficar apontando. Porque aí a Bíblia vai falar da trave, né? Porque a gente quer tirar a trave do olho do irmão e a nossa vista fica travada e a gente não tira. Então, a gente vai vendo na palavra que a gente não precisa, porque aqui, mais uma vez o que o Senhor falou, nós não precisamos mostrar quem nós somos, porque às vezes vem uns recadinhos mesmo de Satanás. Eu cheguei e vi a Andréa falando a respeito disso, das cartas que vêm das
ameaças que vêm. Porque fulano é assim, porque a pastora é assim. E graças a Deus, irmãos, eu não preciso me justificar com ninguém. Eu sei quem eu sou, eu sei o Deus que eu sirvo, e isso não me abala em nada. A única coisa que eu entendo é que a gente precisa ser lembrado, porque se eu estou incomodando as trevas, alguém vai ter que lembrar, ainda que seja para falar mal de mim. Glória a Deus por isso. Mas eu não preciso ficar, eu não sou, porque eu sou mulher de Deus, porque Deus sabe quem eu sou, e se Deus sabe quem eu sou e eu sei quem eu sou, o que as pessoas acham não me interfere, não me paralisa. Eu não deixo de dormir, eu não deixo de fazer a vontade do Senhor, porque nós precisamos saber quem nós somos. Eu tenho uma identidade em Cristo, e eu vejo aqui nessa palavra Jesus sabendo quem Ele era. Ele não precisou fazer milagre, Ele não precisou transformar. Ele falou que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. O físico dele estava com fome? Estava, mas ele sabia que não era o momento, não ia ser aquele sugestionamento. Eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou filho de Deus, eu vou ter que mostrar para o diabo quem eu sou. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem nós somos, irmãos. E o nosso Deus também sabe, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele conhece as ovelhas dele, as ovelhas dele reconhecem a voz dele e segue a Ele. Porque quem é ovelha do Senhor vai seguir a voz do Senhor, não vai seguir a voz de Satanás. Então a gente vê aqui nessa palavra Jesus combatendo, ele estava sendo tentado, mas o Senhor permitiu com que ele fosse tentado, e ele estava combatendo com a palavra com Satanás. E a gente vê Satanás também usando a palavra para tentar ele, mas o lindo é que a gente vê que ele continua na posição e na postura. A gente não vê ele esbraguejando, ele vê na sutileza respondendo a Satanás com autoridade, porque foi o que o Espírito Santo de Deus foi falando. Porque aqui ele diz também assim no 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, irmão, para que eu preciso tentar o meu Senhor? Para mostrar o quê? Que o Senhor está comigo? Para mostrar que eu sou filha dele? Para mostrar que eu sou serva dele? Para me ficar apresentando para as pessoas? A gente não precisa, irmãos, a gente precisa saber quem nós somos. Se você sabe quem você é, aquieta o teu coração. Estão falando, deixa eu falar. Estão intimidando, deixa eu intimidar. Se Deus permitir, se chegar até a gente, se não tiver que chegar, não vai chegar. E como é lindo, porque isso traz paz ao nosso coração. E aí foi o 8 que eu li. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe, se tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, a gente só se prostra para o Deus vivo, poderoso e soberano. E esse Senhor sabia disso. Quantas das vezes a gente não depara com pessoas que não conhecem, até pessoas que conhecem, que fica chaleirando o outro, puxando o saco do outro, aceitando tudo que o outro faz, passando a mão na cabeça daquilo que está errado. Irmão, adorando às vezes, né? Quantas coisas às vezes a gente não bota no lugar da adoração que é para o Senhor. Às vezes é um filho, é um marido, é um casamento, é uma casa, é um carro, sei lá, são tantas coisas às vezes que a gente adora, que a gente se prostra, que vira um amuleto na vida da gente, e a gente às vezes nem entende. Quantas coisas às vezes a gente não está adorando, se prostrando, adorando, ao invés de adorar o Deus vivo e o Deus poderoso. E ele mostra, né, o mundo, ele mostra tudo, achando que aquilo ia, né, fazer com que os olhos deles brilhassem. Irmãos, ele sabia quem ele era filho de Deus, o próprio Deus. Então aquilo ali já era dele, ele é herdeiro e co-herdeiro. Então para quê? E aí eu penso assim, que nós também somos herdeiros e co-herdeiros, então por que os nossos olhos vão brilhar para a gente se corromper, para a gente muitas das vezes retroceder, para a gente às vezes vender, né, entregar o nosso prato, né? Porque às vezes a gente vende a nossa primogenitura daquilo que Deus colocou na vida da gente, por causa daquilo que Satanás está apresentando, que nem é dele, que ele não é dono de nada, ele não tem nada, e o nosso Pai que é dono de tudo. E se nós somos filhos dele, nós somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos, para que eu vou me corromper? Para que meus olhos vão brilhar com aquilo que eu sei que já é meu por herança? E ele sabia. E é isso que nós precisamos entender. E a gente vê que ele fala assim para ele. Ele fala assim, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Irmãos, a gente precisa entender
a quem nós vamos adorar, a quem nós estamos servindo. Porque tem hora que a gente está servindo ao Senhor e tem hora que a gente está servindo a Satanás. Tem hora que a gente só está servindo a Satanás, tem hora que a gente só está adorando a Satanás. Porque quando a gente começa a fazer as vontades dele, os caprichos dele, quando ele começa a sugestionar de todas as formas, de todas as maneiras, quando começa a vir as cartas, as intimidações, e que a gente vai se deixando levar por aquilo que ele está falando com que a gente faça, a gente está se prostrando e adorando a ele, porque a gente está ouvindo a voz dele. Mas aqui está falando que Jesus tinha jejuado. E eu não posso crer na palavra de Deus que fala a respeito do jejum. Se for o jejum que está na palavra, que agrada o coração de Deus, não tem como não haver uma mudança, não tem como não haver uma transformação, não tem como você não começar a ter a sua identidade em Deus, para você não ter que estar seguindo um caminho que não vai glorificar o nome do Senhor. E ele fala, ele dá ordem para que Satanás se aparte. E ele fala, só tem um que eu vou adorar, que eu vou me prostrar, que é o meu Deus, que é o meu Pai. É só a Ele. E é isso que nós precisamos ter palavra para quando vier o sugestionamento, quando vier as cartas, quando vier a intimidação, né? Porque na maioria das vezes, a gente vê às vezes as pessoas tentando se justificar numa rede social, né? Ah, porque eu não falei, ah, porque não ouviram a outra parte. Para que isso? Se tem um Deus que ele diz na palavra que é Ele que vai nos justificar, para que a pessoa tem que ficar assim? Tem que aquietar o coração. O nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel. No tempo certo, eu sempre digo, se for propósito dele, da vontade dele nos justificar, Ele vai justificar. E se não for também, a gente vai ter que viver. Vai morrer por causa disso? A justiça pertence a Ele, mas como é bom quando a gente entende quem somos. Você sabe quem você é? Porque herança nós já temos. Ele diz que nós somos príncipes e princesas. Ele diz que nós somos a menina dos olhos dele. E assim, às vezes a gente está servindo a Deus ainda se sentindo tão inferior. Se sentindo inferior porque, porque eu quero isso e ainda não consegui. Ah, porque fulano tem isso e eu não tenho. Está repreendido. Ainda que nós não tenhamos, mas nós temos o Senhor. E Ele diz que Ele supre as nossas necessidades. Eu sempre digo, eu não tenho hoje. Não é o tempo, mas um dia eu vou ter, se for da vontade do Senhor. Se não for também, irmãos, a gente vai continuar sobrevivendo, glorificando. Porque aqui Ele está falando, só tem um que eu vou adorar e vou me prostrar, e é esse Senhor. E nós precisamos entender isso. Aí a gente diz, mas Ele era o Filho de Deus, mas Ele era 100% homem também. Então ele não era qualquer pessoa, Ele tinha também sentimentos. Ele não vivia o tempo todo. Porque Ele sentia também, Ele sofria também. E assim somos nós também. Não tem como a gente falar que a gente vive o dia todo no espiritual. Porque tem gente que é muito espiritual, né? Quando não está vendo um monte de coisa, quando não está entregando um monte de... Não, é engraçado que é só para os outros, porque às vezes vê tudo na vida dos outros, vê na casa do outro, vê no vizinho, mas na dele ninguém vê nada. E a gente precisa ter discernimento para isso, irmãos. Porque eu sempre falo, a gente busca ao Senhor, a gente busca um relacionamento, cada um sabe da sua necessidade, né, de busca, de relacionamento, de intimidade. Cada um precisa saber quem é, porque se souber quem é, não vai ficar em confusão, não vai ficar em contenda, vai ficar em paz, porque é isso que incomoda as trevas, ver que nós estamos em paz, ver que essas situações, esses recados, essas ameaças não abalam a nossa estrutura. A gente continua seguindo o nosso caminho. E a gente vai vendo as coisas fluindo e acontecendo. E aqui na palavra vai falar, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a só Ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos herdeiros. É lindo essa palavra. Ele foi para o deserto em espírito, pelo Espírito, porque Deus assim o quis. Depois dele ser tentado, depois que o diabo se aparta dele, a Bíblia vai dizer que os anjos vêm até a ele e servem a ele. Então, irmão, sempre depois
de uma luta, de uma situação que a gente vai viver, onde a gente não se corrompa, ou onde a gente não venha fazer a vontade daquilo que Satanás está sugestionando, sempre os anjos virão para nos servir. Sempre o Senhor vai preparar uma situação para que venha o refrigério, para que venha o socorro, para que venha uma provisão. Então a gente não precisa se corromper, a gente não precisa se vender, a gente não precisa achar, não, vou entregar, eu vou fazer a vontade dele, porque o Senhor me esqueceu. Não, ele tinha certeza que viria socorro, porque ele estava ali por um propósito de Deus. E nós precisamos entender que tem situações que são propósitos de Deus, e não é para a gente perder, é para a gente vencer através da palavra, botar ele para correr mesmo, porque está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então tem palavra dentro de nós, irmão. Eu costumo dizer que nós temos marcas de Cristo na nossa vida, com o tempo da nossa caminhada, com as experiências que a gente já viveu. Então não tem como a gente se corromper, não tem como a gente se vender, não tem como a gente trocar a nossa primogenitura daquilo que Deus tem para a vida da gente. Porque se você tiver certeza que você é herdeiro e corredeiro das bênçãos do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso. A gente só precisa tomar posse, a gente só precisa ter certeza, a gente só precisa ter essa convicção. Porque se você tiver essa convicção e essa certeza, você vai ser tentado também. Você vai passar pelas suas tentações, mas você vai vencer todas elas. Você vai vencer através da palavra. Você não vai se corromper. Você não vai achar, não, eu acho que ele está certo com aquilo que ele está falando, porque a minha vida não está bem, está acontecendo algumas coisas que eu não estou gostando, né? Porque infelizmente ainda tem servos de Deus que já estão anos na presença do Senhor, que ainda tem dúvida. Se ouviu algo, eu não consigo entender, ouviu alguma coisa diferente, aí já começa a duvidar. Gente, é palavra, porque se eu duvidar, eu não vou dar crédito no que está escrito. Lê um livro, aí tem dúvida. Aí fica achando que, gente, é a palavra. Essa palavra aqui, se ela não for verdadeira para você, se você não crer nela, se você não confiar nela, tudo que você for ouvindo, você vai ficar duvidando. Você não vai ter certeza. Você vai ficar nas incertezas. Então, vai para a palavra. Está escrito na palavra. Aqui está falando a tentação de Jesus. Está falando da maneira que ele foi tentado e da forma que ele foi repreendendo Satanás na palavra. É a palavra, então eu tenho que crer nisso aqui. Eu não posso ter dúvida. Mas um homem, porque mas foi um homem de Deus. Está dentro da palavra? Não está dentro da palavra, então pode ser um homem de Deus, mas não está falando aquilo que a palavra está dizendo. Por que eu vou ter dúvida? Mas os acontecimentos, porque estão sempre querendo, às vezes, fazer com que essa palavra seja uma palavra mentirosa, as descobertas às vezes, né? Mas está aqui na palavra, e eu não posso ter dúvida do que está na palavra. Então, irmãos, saiba quem você é. Jesus sabia quem ele era, e nós somos filhos, herdeiro e co-herdeiro. Então, não tem pináculo, nós não vamos tentar. Nós não vamos mostrar, não, eu tenho que mostrar que eu sou servo, eu tenho que mostrar que eu sou mais santo, porque tem gente que acha que é mais santo que todo mundo, né? Só eles que vão para o céu, só a igreja diz que vai para o céu, só eles que fazem as coisas certas. Está repreendido, porque a gente não vê Deus agindo dessa maneira. Então, eu costumo dizer que é por isso que você precisa saber quem você é. E eu não estou falando quem você é a respeito de bens materiais, não. Porque às vezes a gente acha que porque a gente tem um pouquinho a mais, a gente é melhor do que o outro. E eu costumo dizer que nós somos ricos. Nós temos um tesouro. Nós temos um bem precioso, que é a presença desse Senhor, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, a riqueza que o outro possa ter nem se compara com aquilo que nós temos. Mas a gente precisa ter certeza disso. A gente precisa ter convicção disso. A gente precisa guardar
motivo, porque tem um pouco a mais do que cada um de nós, não vai abalar em nada, porque a gente sabe quem nós temos. Então é muito lindo quando a gente entende quem nós somos e o que nós temos. E isso vai fazer com que a gente vença todo o sugestionamento, todas as tentações que possam vir. Nós vamos ter palavra para repreender e para falar com a autoridade que o Senhor tem nos dado. E nós não vamos nos corromper, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado estratégia, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos servido. Quando a gente termina esses momentos de tentações, quando a gente não se corrompe, quando a gente não, eu acho que eu vou fazer desse jeito, vou fazer do jeito que ele está falando, vou fazer do jeito que ela, não, vamos fazer do jeito que a palavra está nos ensinando, está nos orientando, está nos conduzindo, está falando ao nosso coração. É isso que vai trazer paz, e sempre vai ter alimento, o Senhor vai sempre nos alimentar. Então a gente não precisa estar comendo bolotas, a gente não precisa estar comendo resto, porque tem um bocado de gente aí comendo resto, aceitando tudo, fazendo tudo, porque não sabe quem é, não sabe de quem é filho ainda. Porque quando nós sabemos, nós nos colocamos numa posição e nós não concordamos e nós não aceitamos. Mas eu sempre falo, sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, porque a Bíblia diz que aquele que acha que está de pé tem que vigiar para não cair. E hoje a gente vê muita gente caindo porque achou que já estava num patamar espiritual, que não precisava mais do Senhor, não precisava mais orar, não precisava mais jejuar, não precisava mais buscar, achando que era o cara. Eu sou o cara, eu sou a mulher, sou eu. E cai, não adianta. Então, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, o que eu entendo nessa palavra? Simples e humilde, irmãos. Na dependência do Senhor. Porque nós não somos nada, não. Porque pregamos, porque cantamos, porque louvamos. Nada. Se não for a misericórdia, se não for a graça, a gente não faz nada. A gente não chega em lugar nenhum. Por isso que ele diz lá em João 15 que sem ele nada podemos fazer. E não podemos mesmo, não. Então, que nessa noite, eu não sei se você está sendo tentado, eu não sei que tipo de sugestionamento, eu não sei se vieram ameaças, intimidações, se vieram cartas, eu não sei se tem alguém te apontando, eu não sei se tem alguém tentando tirar a sua estabilidade espiritual, mas o que eu deixo para você? Faz conforme Jesus agiu na palavra. Vença tudo isso através da palavra. Porque quando vier um sugestionamento, você vai falar, não, mas o Senhor foi tentado, ele não agiu dessa maneira, por que eu tenho que agir? Por que eu tenho que tirar satisfação? Por que eu tenho que ficar me justificando? Não, eu vou confiar no Senhor. Eu vou aguardar no Senhor. O Senhor, ele vai me justificar se for da vontade dele, no tempo dele, no momento dele. Eu vou ficar em paz. Eu não vou deixar nada disso me abalar, me entristecer. Eu não vou deixar nada disso me parar, porque o Senhor me conhece. Eu sei que eu sou filha de Deus. Eu sei que nós somos filhos de Deus. Em ponto final. E a gente vai se alimentar da palavra, porque é essa palavra que tem nos alimentado, é essa palavra que tem nos colocado de pé, é essa palavra que o Senhor tem deixado como bússola, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então Jesus venceu, e nós podemos vencer também através da palavra, agindo da maneira que a palavra vai nos ensinando, nos orientando, agindo de forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E Satanás teve que sair, e os anjos vieram servir ao Senhor. Então se alimente nesta noite. Entenda que você também vai ser tentado. Eu serei tentado a todo tempo. Mas eu quero sempre passar por essas tentações, vencendo essas tentações, exercitando a palavra, usando a palavra, porque é essa palavra que é poderosa, é essa palavra que é fiel, é essa palavra que faz com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E ele passou por essa situação. Então é narrado na palavra para nos alimentarmos, para meditarmos, para estudar, para você pensar assim, poxa, se Jesus, que é o Filho de Deus, o próprio Deus, foi tentado, imagine
Imagine cada um de nós, que temos as nossas limitações, que tem daquele lado o carnal, né? Porque tem um lado carnal, tem aquele lado da carne. Nós não podemos ser, nós cremos que não somos um homem mais nem uma mulher carnal, mas tem um lado carnal. E quem vai mortificar o lado carnal é através de jejum, oração e meditação na palavra. Aí vai prevalecendo o espiritual, vai mortificando aquilo que é carnal, para que a gente possa vencer através da palavra. Fica com essa palavra, medita nessa palavra, aprenda a descansar, aprenda a confiar. Pense assim, eu estou servindo a Deus, tenho um propósito de Deus. Você acha que ninguém vai te enxergar? Você acha que não vai ter alguém que vai te apontar? Você acha que vai ter alguém que não vai falar de você? Você acha que não vai ter alguém que você vai passar, vai fazer cara feia, vai virar cara, vai desdenhar de você? Mas a gente é filho, a gente não vai deixar de ser filho não, irmãos. A gente não vai deixar de ser herdeiro e co-herdeiro das bênçãos do Senhor. Você só vai deixar se você ir nessa onda e começar a fazer tudo errado, ou começar a revidar, ou começar a agir com as suas mãos. Mas se você confiar no Senhor, você vai falar, deixa pra lá, vamos seguir, não vou dar ouvido para isso, não vou parar, porque, irmão, de tempo em tempo vai vir mensagem, de tempo em tempo virão recados, de tempo em tempo seremos tentados. Mas o bom nisso tudo é que o nome do Senhor tem sido glorificado. O bom nisso tudo é que nós temos visto que o Senhor tem nos servido, tem nos alimentado, que o Senhor tem nos motivado a estarmos em oração, a estarmos meditando, a estarmos louvando, a estarmos adorando, a estarmos prostrados diante da glória dele. E foi isso que ele disse, porque ele finalizou falando: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.